pessoal, mais uma vez aqui no curso aulad.com.br. Vamos trabalhar hoje os conteúdos de movimentos da Terra. Eu dividi essas aulas em 3 aulinhas sobre movimentos, onde a gente vai começar aos poucos conhecendo o movimento de rotação, conhecendo o movimento de translação, para ir montando essas aulas conforme vão aparecendo nos vestibulares pelo Brasil. É um conteúdo importante porque, querendo ou não, ele é a base da climatologia, um dos conteúdos que mais aparece em vestibulares, né, da geografia mais da natureza, vai ser o conteúdo de climatologia, e os movimentos da Terra vão ser a base para esse conteúdo. Vale muito a pena a gente começar então. Seguindo aqui, um dos primeiros movimentos a ser estudado vai ser o movimento de rotação, um dos mais tranquilos que tem. O movimento de rotação, ele consiste no movimento que a Terra faz em torno de si mesmo, em torno de um eixo que vocês conseguem perceber aqui. O eixo de rotação da Terra. O Polo Norte, Polo Sul, organizados nesse sentido rotacional. Esse movimento, pessoal, é o movimento que se faz de oeste para leste. Nós vamos montar aqui no quadro, vocês vão perceber essas questões. Mas, primeiro, já se familiarizar com essa imagem do que é o movimento de rotação. Consequências. Como é que vai aparecer isso numa questão de vestibular para vocês? Quais são as consequências desse movimento? Por que ele acontece de determinada forma? Se ele é acelerado, se o movimento de translação, por exemplo, se acelera, se ele é velocidade constante? São perguntas que podem aparecer para vocês. Quais são as consequências climatológicas desse movimento? É assim que vai aparecer para vocês. Não, antigamente se perguntava muito dados mais diretos sobre a questão. Hoje se relaciona mais com a climatologia, com a vida, com o cotidiano. Muito interessante a forma que ia aparecendo. Então, na sequência aqui, nós temos o outro movimento que aparece. A Terra não faz só o movimento de rotação e translação. Ela faz outros movimentos, mas para focar para vestibulares, os dois principais, a rotação e a translação, indiscutivelmente. Então, o que é a translação? É um movimento que a Terra faz em torno do Sol, não faz em torno de si mesmo. É um movimento que ela traz durante o período que a gente considera um ano solar, que é os 365 dias e 6 horas. Vamos estudar isso aqui depois. Dentro da translação, nós temos pontos interessantes que vão ser chamados. Nós temos o periélio, temos o afélio, temos os solstícios e equinócios, que vão ser momentos da translação que têm consequências interessantes para a nossa vida cotidiana, climatologicamente falando. Muito importante a gente sempre ter esses pontos que podem ser cobrados da gente, se dar conta de como acontece o movimento de translação. Perfeito? Dentro dessa ideia, então, nós temos aqui principais características do movimento de rotação. Primeiro, o movimento e a sua duração. Aproximadamente 24 horas. O movimento não dura exatas 24 horas. Dura 23 horas e 56 minutos aproximadamente. Então a gente tem todo esse dado aparecendo para vocês como a duração de um dia. Exatamente, o movimento de rotação é o que a gente considera o movimento, a duração de um dia. Já a translação é a duração que a gente chama de um ano. Então, para a gente, os dois movimentos com uma importância cotidiana. Como se dá o movimento de translação, de rotação? A Terra gira de oeste para leste. A gente tem o norte aqui, oeste para leste. Neste sentido aqui, pessoal. Então, a Terra fazendo o movimento saindo dos pontos mais oeste em direção ao ponto mais leste. Um movimento rotacional. Nunca esquecendo que se dá em torno de um eixo principal, o eixo de rotação da Terra. Muito importante isso. Qual é a principal consequência no cotidiano? Qualquer um consegue perceber isso, né? Durante o dia, né, a gente vai ter a Terra apontada para o Sol, um lado da Terra apontado para o Sol. Esse meu Sol sempre bem desenhado, eu gosto de desenhar um Sol feliz aqui. Então, o Sol sempre pegando um lado essa parte da Terra. Perfeito? Vamos pegar nesse sentido aqui, analisando dessa forma, e a gente percebe que aos poucos, esse lado que não está inserido na parte iluminada, vai se deslocando para a parte iluminada. Por isso, o movimento de rotação é o causador do que a gente chama dos dias e das noites. Graças a esse movimento, a gente tem uma parte apontada para a Terra, para o Sol em determinado momento, e um período dentro dessas 24 horas, esse Sol vai apontar, a Terra vai apontar outra face para o Sol, iluminando, levando luz para um outro espaço. Perfeito? Isso é importante. Abaulamento do Equador e achatamento dos polos. Isso já é referente, pessoal, à forma da Terra. Esse movimento rotacional constante da Terra vai fazendo o quê? Com que a Terra, eu vou fazendo bem exageradamente aqui, mas a Terra tenha um formato mais gordinho na zona equatorial e mais chato nos polos. Vai aparecendo exatamente um achatamento nos polos, uma distribuição por causa do movimento rotacional,
a gente tem uma distribuição de massa que faz com que o equador fique um pouco mais gordinho, né? E a zona polar fique cada vez mais chata. É óbvio que o desenho está feio, mas a ideia principal é que vocês percebam isso, que isso é uma consequência. Se algum vestibular perguntar a vocês, o movimento de rotação tem alguma consequência na forma da Terra? Sim. A gente está falando aqui, abalamento do Equador, aquela engordadinha no Equador, e o achatamento dos polos, importante. Elevação do nível do mar a leste dos continentes. Isso, pessoal, tem a ver com o movimento, tem a ideia da inércia. Aqui é um continente hipotético, tá? O movimento se dá de oeste para leste. Sempre importante problematizar isso com vocês. Se dá de oeste para leste, a água que está parada aqui, ela tende... É a mesma coisa que tu tem com uma bacia na mão, com água parada. Se tu botar a bacia bruscamente para um lado, a água tende a ir para o lado oposto do movimento, perfeito? Tenta a molhar o teu braço direito. Faz assim, molha o braço direito. Agora aqui imagina o continente. Quando ele é projetado devido ao movimento de rotação de oeste para leste, a água aqui tende a fazer um movimento contrário. Isso é importante. Por isso o nível do mar é mais elevado na face leste dos continentes. Outra consequência interessantíssima que a gente pode trazer aqui do movimento de rotação. Então, quais são as consequências? Primeiro, sucessão dos dias e das noites. Não esquecer que é um movimento de oeste para leste. Dias e noites aqui aparecendo, vai problematizar por quê? Porque a posição, a face que a Terra está apontando para o Sol. Se ela gira, ela aponta uma face diferenciada a cada momento desse período de 24 horas. O abalamento, ou seja, consequências na forma da Terra, e elevação do nível do mar. São as principais características que a gente vai ter aqui dentro do movimento de rotação. Agora, o movimento de translação para vocês. Esse é mais importante, pessoal, porque dentro dele a gente vai tirar outras discussões que a gente vai apresentar numa próxima aula, que vocês vão poder conferir lá no site. Então, movimento em torno do Sol. A gente trouxe lá direitinho para vocês toda aquela ideia do movimento acontecendo em torno do Sol. A Terra vai se posicionando ao longo de um ano em lugares diferentes em relação ao Sol. Perfeito? E isso vão trazer consequências climáticas, inclusive as nossas estações do ano. As nossas estações do ano têm a ver com a posição que a Terra, onde a Terra está em relação ao Sol. Sempre trazendo, não é porque ela está mais perto ou mais longe do Sol que nós temos as estações do ano. A aula de estações do ano vai ser a nossa próxima aula de movimentos da Terra. Mas sempre já problematizando com vocês que existe uma consequência climatológica desse movimento aqui. O que é importante a gente saber desse movimento? A sua duração, 365 dias e 6 horas. Ou seja, o nosso ano solar deveria durar, então, 365 dias e 6 horas. Ninguém tem o último dia do ano, comemora o ano novo 6 horas depois, né? A gente tem que, essas horas a gente não usa no nosso ano cotidiano. A gente guarda essas 6 horas. Guardando 6 horas, depois de 4 anos, nós temos 4 vezes 6, 24 horas guardadas. O que a gente faz com essas 24 horas? A gente acrescenta um dia no mês de fevereiro. É o famoso dia 29 de fevereiro. Como é que a gente chama esse ano? Ano, botando aqui a informação para vocês, ano bissexto. Por que bissexto? Porque é um ano que tem 2 6. Olha a magia, já leva para casa, já conta para a mãe que aprendeu uma coisa nova. Então, a gente traz toda essa ideia aqui, né? Afélio e periélio. Qual é a posição interessante? O que é o afélio e periélio? Dentro da translação, a Terra tem um momento mais afastado do Sol e um momento mais periélio, né? Mais perto do Sol. Hélio é Sol, né? Então a gente trazendo essa ideia, perto e afastado do Sol. A consequência vai ser as estações do ano? Não. Fundamental tatuar na testa isso. Afélio e periélio não causam as estações do ano. A Terra perto do Sol só faz com que ela tenha um movimento de translação um pouco mais acelerado e longe do Sol, devido à atração gravitacional, mais lento. Por isso a gente tem um movimento mais veloz no periélio e no afélio mais lentinho, né? Isso é importante saber. A atração de massas aqui é mais forte no periélio. Vamos falar disso mais especificamente depois. Relacionado às estações do ano. Bom, se eu falei que o afélio e periélio não causam as estações do ano, então o que causa as estações do ano? Pessoal, o que causa as estações do ano é a posição que a Terra vai ter em relação aos raios solares. Perfeito? É o que a gente pode dizer assim, ó, a inclinação do eixo da Terra. A Terra não rota em relação ao Sol de uma forma vertical, uma forma perpendicular aos raios solares, perfeito? Ela não fica rotando constantemente, ela é apontadinha para o Sol em vários momentos.
Assim, quando ela está desse lado, ela recebe raios no Equador, né? Quando ela está numa outra posição, ela recebe os seus raios principais solares em outro trópico, que é o trópico de Câncer ou de Capricórnio. Então o Sol vai distribuindo a sua radiação de forma desigual ao longo do ano na Terra, privilegiando às vezes um hemisfério, privilegiando às vezes outro hemisfério. E às vezes a maior parte da região central é privilegiada também, o Equador. Mas sempre pensando assim, quando é verão para o hemisfério norte, o hemisfério sul está no inverno, está desprivilegiado. Então, aqui está o Sol. Se a gente tem a Terra inclinada apontando, o hemisfério norte aqui está recebendo radiação. Quando a Terra estiver do outro lado, a parte apontada vai ser a parte sul. A Terra fazendo esse movimento de translação aqui. E aqui são os equinócios, os pontos onde o Equador está passando. Nós vamos trazer uma aula só de solstício e equinócio. Falando assim fica um pouco abstrato, mas vocês vão ver no videozinho da próxima aula, um vídeo perfeito nos trazendo essa ideia de como isso acontece na Terra. Então, inclinação do eixo. Sim, é culpa do movimento de translação, mas somado à inclinação do eixo da Terra. O que é importante também? Se a inclinação do eixo da Terra somada a esse movimento de translação, nos traz uma diferença de luminosidade. Alguns lugares vão ser mais privilegiados numa determinada estação. Essa é a diferença do verão para o inverno. O verão não é só a temperatura que varia, mas sim por que a temperatura varia? Por causa de uma variação na disponibilidade de energia. O Sol está privilegiando o outro hemisfério e o hemisfério do inverno está desprivilegiado de radiação, está recebendo menos energia. Então, o solstício e equinócio tem tudo a ver com o que a gente estava falando. E o ano bissexto trazendo pra gente aqui o que eu tinha acabado de nos dizer que eu apaguei, né? Que são o dia acrescentado no mês de fevereiro. Esses dois movimentos, essa aula principal aqui, é para nos trazer principalmente uma introdução de como se dão esses primeiros movimentos. Eles vão ser retomados futuramente para vocês verem mais na prática como caem bem em vestibulares e como são as questões envolvendo esses dois movimentos aqui, principais. Perfeito? Então, a princípio, trazemos aqui para vocês. E era isso. Muito obrigado.